Olá, está começando mais um Claquete. O programa de hoje traz uma produção sobre uma profissão que é responsável pelo progresso da sociedade e também por impactar a economia. O Sobre o Eixo trouxe informações sobre a rotina dos caminhoneiros e também os desafios enfrentados nas estradas. Os egressos do curso de produção audiovisual Adão Ricardo Ripka e André Franciose apresentaram o documentário em 2012. E hoje, então, o nosso convidado é o André Franciose, que retorna aos tijolinhos da Univale para contar como foi a experiência de produzir esse documentário. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria que você comentasse com a gente, explicasse por que vocês decidiram escolher esse tema para o trabalho de iniciação científica. Bom, na verdade, esse tema ele acabou caindo no nosso colo por diversos fatores. Primeiro que em 2012 teve aquele caso da mudança de lei de caminhoneiro, que exigia adaptações das leis trabalhistas para os caminhoneiros, como parada para descanso. Esse era o principal, na verdade. E ocorreram greves nesse período. Só que o nosso intuito não era esse. Esse foi um assunto que, digamos, estourou na mesma época que a gente estava precisando produzir um filme, o trabalho de conclusão. E a nossa ideia principal era fazer um filme, um road movie. A gente queria passar pelo estado procurando histórias. Aí os nossos orientadores falaram, isso vai ser difícil, então é mais fácil vocês ficarem num ponto esperando as histórias chegarem em vocês. Então veio tudo acabou casando assim. Então nós falamos, então vamos ouvir esse pessoal, já que eles estão no foco, assim, estão no noticiário, vamos ouvir as histórias deles. A rotina da profissão e também os desafios nas estradas. A gente assiste agora o documentário Sobre Eixo. Meu grande, você já parou para pensar que o homem sempre está inventando alguma coisa? Coisas boas, mas também outras não tão boas assim? Casa, roupa, armas, até o carro e o caminhão. Você já parou para pensar que tudo que tem dentro da tua casa, o que você veste, fui eu ou algum dos meus companheiros que levaram até você? E mesmo assim ninguém sabe quem eu sou. De grandes obras nós participamos, fazemos esse país andar. Nós transportamos o progresso. Cara, olha só quanto carro rodando por aí. Já está quase faltando estrada. Isso só está assim por causa do Juscelino e do Getúlio. Esses dois aí é que incentivaram as fábricas de ônibus, carro, caminhão. E também começaram a criar estradas. Pensa, hoje tem mais de 1.300.000 quilômetros de chão. Eu já rodei grande parte desse Brasilzão. Encontrei tudo que é tipo de estrada. É buraco, é enchente, é morro desbarrancando. Não é fácil essa vida de boleia. Tem trecho que está muito bom. O governo, de uns 8 anos para cá, melhorou bastante as estradas. Mas ainda tem muita coisa para fazer. O Brasil ele ainda está despreparado, tá faltando muita coisa para o Brasil. Os acostamentos ainda continuam muito ruins, causam muito acidente. E é um risco para o caminhoneiro, porque para nós, numa situação de perigo, teria que ter um acostamento, né, que desse para fazer uma evasão. No caso, o Chile está bem mais preparado do que o Brasil, em termos de conforto, estrada, enfim. Eles colocam muito assim o dinheiro nas estradas, que lá, qualquer buraquinho, eles fazem a estrada de novo, se for preciso. Faz muito tempo que as coisas não estão fáceis para mim e meus parceiros. A situação está cada vez mais preta. O frete está mal pago, o preço do diesel também está lá nas alturas. Tenho muito medo. Daqui a um tempo não vai ter mais caminhoneiro por aí. Sem falar que agora tem essa tal nova lei que alguns dizem que é para atrapalhar. Outros já acham que ajuda.
que é pra gente dirigir mais descansado, com segurança. Só sei que eu vou ter que parar a cada 4 horas. Mas parar aonde? Não tem estrutura para isso. Se você não abastece, o pessoal do posto não te deixa parar. Os donos do pedágio não colocam dinheiro para ter um lugar bom para a gente dormir. Mas se for para aumentar o preço, é bom nem fazer mesmo. A gente tentou mostrar nossa voz fazendo greve, tentando fazer valer nossa opinião. Mas mesmo assim, não fomos ouvidos. Afinal, essa lei ajuda ou atrapalha? Então acho que essa lei aqui só veio a favorecer o motorista. Talvez não de princípio, mas no final vai favorecer o motorista. Porque eles estão vendo agora que o motorista também é um trabalhador. No momento em que a defasagem da falta de motorista no Brasil é muito grande, de 30% a 40% é uma falta de motorista. Então eu acho que essa lei ela veio na hora certa para incentivar os jovens. A lei chegou, tem horário para a gente cumprir, a regra para a gente cumprir, mas o que acontece? Não tem aumento de frete, não está tendo a resposta que a gente está esperando ter do governo, que é o aumento de frete, aumento de salário. Ninguém está falando de salário, geralmente todo mundo está falando da lei, mas ninguém está falando de quanto que o motorista vai ganhar para ele cumprir essa lei. Igual a gente, por exemplo, que transporta rastreado. Às vezes a seguradora não deixa a gente parar em qualquer posto, né? Às vezes ela que faz a sua parada, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ainda consegue se parar onde quer e tem apoio, tem restaurante, tem postos, tem banho, tem ducha. Agora passou do Paraná para cima já não... É fácil de achar até um certo horário, 6, 7 horas, até 6, 7 horas da tarde, da noite aí você acha. Passou disso, esquece. O Brasil na verdade é assim, ele é um país de vários Brasis, né? Nossa infraestrutura é precária, né? Nós tem poucos postos que hoje em dia a gente tem um banheiro decente, uma comida decente. É poucos postos que a gente tem na estrada com essa situação. A gente precisa trabalhar de um jeito ou de outro. O que eu acho que pra gente complica um pouco, muito pra gente que tem caminhão, é porque sai uma lei, a gente entra, se enquadra nessa nova lei, acabou, sai outra. A gente sente falta de alguém que fale pelo motorista, não fale só por um lado da situação, né? Então, lógico que interfere, porque a gente se sente meio cidadão, não se sente cidadão completo. Você transporta o Brasil hoje nas costas, nada chega até você se o motorista não levar, se o caminhão não transportar. Não é nada fácil trabalhar sob pressão. A gente tem prazos, tem cargas que podem estragar se não forem entregues logo. Sem falar que falta segurança nas estradas. Tenho muito medo. Tenho uma família linda que me espera. Nossa vida tem um grande fluxo de trabalho e poucos caminhoneiros. As empresas enchem as garagens de caminhão e depois não acham gente para trabalhar. Tem cerca de 2,5 caminhões para cada motorista. E sabe qual é o resultado disso? Ficar na pista por mais tempo que gostaríamos. Tudo bem que a gente gosta de estar na boleia. Somos estradeiros. Mas tem hora que a saudade bate. E aí, meu amigo? Coração dói. E faço muito Mercosul, fico muito fora de casa. Às vezes 2 meses, às vezes 2 meses e 10 dias, entende? A gente fica bastante fora de casa. O que eu mais sinto falta é a minha família, é minha mulher, é minha nenê. Você não consegue ver um filho crescer, acompanhar o crescimento do filho, quando começa a caminhar, essas coisas de colégio. Fica difícil, isso aí Pra mim não importa, né? Pra mim ficar 6 meses, 2 meses, 3 meses, porque eu não sou casado. A gente sente muita falta da família, cara, muita. Tem dias, sinceramente, dá vontade de jogar tudo pro alto. Parar com o caminhão, largar dessa vida. Porque você conhece muita coisa, só que você perde muita coisa com isso. Tem muito pai de família, meu pai foi caminhoneiro. Eu convivi muito pouco com meu pai. Meu pai ficava em casa cada 2, 3 meses. Aí ficava em casa 4, 5 dias e de novo. Então, em um ano, você não consegue ficar 30 dias com teu pai em casa. Afeta emocionalmente, né? Às vezes você acaba sentindo saudade, você chora, entendeu? A gente é ser humano igual, a gente é um ser humano. A gente não é porque está atrás de um volante, dirigindo uma máquina, que a gente vai virar uma máquina. Então tem o sentimento, afeta. Eu sempre falo assim, que o psicológico do motorista é o que afasta ele da estrada. Você deve estar se perguntando,
Então, porque nós estamos nessa vida, por que não procuramos outra forma de sobreviver? E eu te respondo, quais as opções que temos? E muitos são quase analfabetos e aprenderam a gostar disso desde cedo? Chegou em casa, entregou o caminhão na empresa, faz a ficha de manutenção, entregou pro patrão. Tchau, tô indo. Tu vai desfrutar o teu descanso. Tu vai conviver com a tua família essas 36 horas. Né? E sem tu ter condições financeiras, como é que você vai ter isso aí? Não tem ninguém que fica atrás de mim falando faz isso, faz assim, faz assado. Eu sei, eu tenho que chegar no destino no prazo certo. Eu vou e faço. Eu, particularmente, eu não tenho muito estudo, entende? Então, como eu não tenho muito estudo, o que mais dá dinheiro para mim é ser caminhoneiro. É o meu escapatório, a minha saída. Então é aqui que eu me agarro. Então quando eu tô com muita saudade da família, eu penso, por que eu tô aqui? É pela minha família. Aí eu meto ficha. Vem de uma família de caminhoneiro, avô, pai, tio, primo. E eu tô porque eu gosto. Uma que eu gosto, outra que a situação financeira também, graças a Deus, ajuda bastante. Pois é, você já deve ter percebido que além de muitas vezes estarmos continuando uma tradição, estamos também dando grande parte do sustento da nossa família? Ou você acha que eu e muitos por aí perdemos aniversário do nosso moleque, passamos Natal, Ano Novo e tudo que é festa fora de casa à toa? A saudade da mulher, saber que teu guri ou tua princesa estão sem o pai por perto, a falta de convívio com nossos irmãos e amigos, isso tudo não é nada fácil. Tem também aqueles que ainda têm a sorte de ter os pais vivos, mas que não aproveitam tanto quanto gostariam e sentem que podem estar perdendo algo muito valioso. Companheiro, é aí que filho chora e mãe não vê. Nessas horas você pensa muito e se vê obrigado a parar e dar um jeito de falar com a família para ver se está tudo bem. Agora, semana retrasada, meu filho ficou sabendo que a esposa estava grávida, fez ultrassom, me falou tudo por telefone, ó. Fulano tá grávida, vai ser uma menina assim, assim, entende? Meu pai não fica um dia sem me chamar, né? E a gente se fala sempre, toda hora a gente tá se falando por rádio, tirando dúvida. Às vezes o caminhão dá um probleminha, já ligo pra ele, é mais velho, experiência. Eu sei que apesar de já estão indo pra escola, eu já ligo pra casa, né? Eu ligo pra casa, converso com minha esposa. Durante a viagem, se eu precisar ligar, se eu sentir saudade, entre aspas, né? Eu ligo, ou ela me liga, manda mensagem. Por falar em casa, quando a gente está no ninho, mesmo que por pouco tempo, cara, você não sabe a alegria que isso dá. Nesse tempinho, quero aproveitar minha família, meus amigos, colocar a conversa em dia, saber das novidades. Fim de semana a gente sai, vai passear, muito pouco fica em casa. A gente tenta fazer o possível para agradar mãe, pai, irmão, mulher principalmente e filho principalmente, né? É como um soldado que vai pra guerra e terminou o tempinho dele lá na guerra e ele ganhou a licença dele, ele conseguiu chegar em casa. 30 dias você fica fora de casa. Você chega numa noite, suponhamos umas 10 horas da noite, 7 horas da manhã você já tem que estar viajando. Trabalha a semana inteira, quando chega no final de semana tem que cuidar do caminhão. Você tem que lavar, sempre tem que apertar um parafuso, tem que trocar um óleo. Então você acaba dependendo sempre do caminhão, cara. E a minha esposa sempre fala assim, não tenha pressa para voltar, mas volta inteira. Não adianta você chegar aos pedaços. Mas apesar de tudo, minha profissão é privilegiada. Eu conheço cada lugar de um jeito especial. Meu para-brisa é um quadro em movimento, onde posso admirar todos os dias as obras que Deus criou. Esta é a vida de um homem guerreiro, viajante estradeiro, que batalha todo dia. Eu sou como você, eu sou como qualquer pessoa que luta para sobreviver. Eu me realizo por ser caminhoneiro. É uma profissão que não existe dois termos. Ou você ama ou você odeia. E eu sou caminhoneiro porque eu amo a profissão. Pode ter certeza. Eu sou realizado em ser caminhoneiro porque eu posso mostrar para os outros qual é a minha educação e o porquê que eu estou na estrada. Eu estou na estrada porque para dar um futuro melhor para minha família, eu estou procurando o meu espaço. Esse é o motivo por eu ser caminhoneiro. Eu vou falar a frase do meu pai.
Eu sou caminhoneiro, porque quando meu pai mandou eu estudar e me deu condição para estudar, eu não estudei. Então, quando eu cheguei nos 18 anos, eu ainda não tinha uma profissão, meu pai falou, você não tem uma profissão, tira a carta profissional, se um dia a situação apertar para você, você vira caminhoneiro e pelo menos sustento da tua família você tira. Nós temos que se valorizar. Nós temos que mostrar que nós somos o que move o Brasil. O Brasil hoje ele só se movimenta através de nós. Nós motoristas de caminhão, pai de família, pessoas que também têm alma, também cansa, também sofre, também chora, entendeu? E que também vive. E assim, seguimos pegando trecho. Essa é a nossa vida sobre eixo. A gente retorna com o Claquete, agora depois de assistir esse documentário desenvolvido pelos egressos aqui do curso de produção audiovisual da Univale. André, qual foi a maior dificuldade de vocês, principalmente por filmar personagens que estão na estrada, estão em uma rotina que realmente não é uma rotina tradicional de escritório, né? Uma das dificuldades que a gente encontrou foi convencer eles a se abrirem, assim. Geralmente o caminhoneiro, ele tem, não é que ele seja, mas ele quer se fazer parecer uma figura mais durona, que não se abre. Então, arrancar essas histórias dele foi uma barreira inicial que a gente encontrou. E a gente ainda falando em manifestações, né? A gente teve agora, não há muito tempo, mas é recente, essa manifestação dos caminhoneiros, essa paralisação que mostrou para todo o país a importância dessa profissão, a importância desses trabalhadores para o nosso país e a influência deles, né, na nossa rotina, das coisas mais mínimas às maiores ações que a gente tem na nossa rotina. É importante que o audiovisual se aproxime, né, dessas histórias e conte essas histórias e faça esse debate na sociedade, né? Eu acredito que o audiovisual ele tem a sua importância como fator comercial, mas ele também, eu bato muito nessa tecla. É bom a gente poder contar a história, a gente humanizar uma profissão como a de caminhoneiro ou qualquer outra, mas é bom ele ter esse agente transformador também, não ser levado somente para a área de entretenimento ou comercial. É bom ele poder contar, documentar histórias e humanizar, apresentar boas histórias para as pessoas. E a gente teve essa questão também da prática, né? Na produção, de estar junto com os caminhoneiros, presenciar essa rotina. Qual foi a parte mais gratificante na prática, na teoria, na parte pessoal também, que tenha contribuído para vocês nessa fase final de faculdade, em que vocês estavam quase sendo formados como produtores audiovisuais? A parte que tocou toda a produção do documentário foi a gente conseguir arrancar, lágrimas dos próprios caminhoneiros. Como eu falei, eles no começo são durões, assim, e no final eles estavam nos agradecendo, falando, poxa, que bom que alguém parou para nos ouvir, justamente como foi na época da produção, no momento em que a gente estava sendo visto até como inimigo da sociedade, porque eles fizeram as paralisações para ter uma voz. Só que muitas pessoas enxergam isso como... eles não querem trabalhar, enxergavam eles como inimigos da sociedade. Então eles nos agradeceram, eles falaram, alguém parou para nos ouvir. É uma profissão que através das rodovias do nosso país, né, uma profissão em que o próprio profissional não para,
leva um grande desenvolvimento econômico para o nosso país, mas que por trás do profissional existe um ser humano, uma pessoa que deixa a família fora, enfrenta também bastante desafios, né? E às vezes fica sem segurança nenhuma na estrada, né? E vocês conseguiram também chegar próximo disso, né? Além do profissional, a parte do sentimento também, né? Eles levam como eles mesmos dizem, eles levam o Brasil nas costas, mas eles também contribuem para o desenvolvimento do país, mas eles acabam perdendo muita coisa, eles perdem datas importantes, eles passam muito tempo na estrada e pouco tempo junto das famílias, então foi bom para mim e foi bom mostrar isso para as pessoas, porque para mim particularmente me ajudou na minha construção como ser humano também. Eu confesso que eu no começo também tinha um pouco de preconceito com essa classe, e produzindo esse documentário, isso quebrou totalmente, sumiu de mim. E depois que esse documentário ele foi exibido, ele também chegou até os caminhoneiros, até as fontes desse material. Qual foi o feedback? O que eles acharam desse material? Então, a gente tanto enviou cópia do filme para os caminhoneiros participantes, né, que deram entrevista, e também, depois dele ter participado do festival universitário e tudo mais, a gente colocou ele na internet. Ele chegou até num número expressivo, eu considero expressivo, de visualizações e bastante comentários também agradecendo nesse sentido, de outros caminhoneiros que não eram envolvidos e conseguiu atingir eles e eles acabaram agradecendo também, falando a importância de dar voz para eles, de humanizar a figura deles. E vocês escreveram esse material em algum festival? O que aconteceu depois que ele foi produzido? Depois que ele foi produzido, ele participou do festival da instituição, da Univale, né, o Tainha Dourada, e acabou ganhando o prêmio de melhor edição. E foi também uma resposta de reconhecimento, né, das pessoas que assistiram? Além do prêmio em si, também foi uma resposta boa, foi que ele eu tive relatos que ele acabou sendo usado na instituição em formação continuada de professores, e o próprio público sempre me pareceu gratificante as pessoas demonstrarem emoção. Ele foi bastante aplaudido e tocava bastante pessoas. Quanto tempo vocês demoraram para gravar esse trabalho e como que foi essa rotina assim, de entrar na boleia do caminhão? Vocês entraram na rotina mesmo de almoçar com eles, ter alguma refeição, viver alguma coisa assim que marcou? A gente levou cerca de 3 meses para produzir o documentário e inúmeras idas, a gente foi num ponto específico de parada, aqui próximo, conhecido de caminhoneiros, e a gente realmente começou a participar da rotina deles, não muito durante o serviço deles, mas sim durante a pausa, no ponto de encontro. Mas participamos de roda de chimarrão, almoço, o famoso carreteiro. Era nesse momento que a gente abordava eles. Depois de alguns anos já formado, né, com um olhar um pouco mais amadurecido também na profissão, em vários olhares, o que você acha que talvez faria diferente? Em quais coisas vocês realmente ainda acham que mandaram ver? Qual é a avaliação que você faz hoje desse trabalho? Eu acho que alguns detalhes mais técnicos, não tanto os detalhes de conteúdo. Assim, eu sou bem satisfeito tanto com o tema, com o roteiro. Foi uma surpresa esse tema, como eu falei, mas acabou sendo gratificante. Com o roteiro também satisfeito, mas alguns detalhes técnicos, eu acho, tipo uma tremidinha de câmera, um letreirozinho a mais, mais detalhes técnicos mesmo. Onde as pessoas podem encontrar esse material na internet para poder assistir novamente, compartilhar, enfim, ver novamente esse material? Hoje esse material ele está no YouTube, é só procurar ali o canal Sobre Eixo. Aí lá está disponível para assistir. E nessa questão do audiovisual também, quando a gente fala que ele se aproxima da realidade, né? Vocês puderam mostrar isso, né? Porque a gente tem a imagem do caminhoneiro dirigindo, mas não sabe como que funciona essa questão de adaptações para comer, tem todos esses perrengues também, né, de tomar banho em posto, enfim, né, e a questão das rodovias também, né, que gera um debate na sociedade, né, tem um problema que é enfrentado pelo caminhoneiro
E tem essa questão da rodovia que foi comentado também, né, das estradas, que é um debate de todo o país, né? É um ponto importante, né? Exatamente. A malha rodoviária do Brasil, ela é em geral, bem precária. É uma das reclamações deles. A gente também aborda no documentário uma questão que chegava a ser até engraçada, que era a lei exigia que eles parassem a cada tantas horas rodadas, mas não existe oferta de ponto de parada com qualidade. Ou seja, eles acabavam entrando nesse dilema. Algumas paradas, a maioria das paradas se encontra em postos de combustível e os postos agiam da seguinte maneira: eles não permitem que o caminhoneiro pare se ele não completar o tanque, se ele não usar o serviço do posto. Então a lei acabava exigindo uma coisa, mas não tinha o lugar adequado para eles conseguirem cumprir a lei. E como que vocês fizeram essa questão de o trabalho ser desenvolvido por duas pessoas, né? Alguém ficou responsável por alguma parte da produção, outra pessoa ficou responsável por outra parte, ou vocês fizeram juntos essa... Foi mesclado. Nós tivemos alguns processos que eu fiquei mais responsável, alguns outros processos meu colega Adão acabou ficando mais responsável. Eu acabei ficando um pouquinho mais na parte de roteiro, que é uma parte que me agrada, uma parte que eu gosto. O Adão, por ele já ter um pouco mais de conhecimento antes de iniciar a faculdade, ele acabou ficando um pouquinho mais na edição. Mas o resto a gente mesclou. O audiovisual trazendo a realidade de uma profissão que impacta na economia e também no progresso do nosso país. O Sobre Eixo foi apresentado pelos egressos do curso de produção audiovisual aqui da Univale e a gente retorna na próxima semana com o Claquete, trazendo mais produções audiovisuais desenvolvidas aqui pelos tijolinhos da Univale. Até lá!